Programa All Inclusive com Dani Stolai. Oferecimento Volvo Toriba. Sadala First Class VIP Experience. Olá, está começando o All Inclusive aqui pela Record News. Quero compartilhar com vocês a alegria de completarmos 4 meses no ar. Uma trajetória que cresce a cada dia junto com você e com a sua audiência. E pode anotar, porque vem aí muitas viagens. O All Inclusive já mostrou destinos imperdíveis, sempre com um olhar diferenciado e atento às novidades. Agora, a rota se amplia para destinos internacionais e luxuosos em Punta del Este, Las Vegas, Mônaco e muito mais. Ao longo do programa, conseguimos reunir artistas importantes no cenário musical. Grandes expoentes do mundo artístico também passaram por aqui. E agora, uma entrevista com um atleta profissional do skate, o Mineirinho, um dos maiores skatistas do mundo. Ele é hexacampeão nessa categoria e tem recordes reconhecidos pelo Guinness Book. Uma conversa sobre desafios e vida fora das pistas. Vamos conferir? Então vem comigo! Prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço a visita, né? 39 anos de skate, então tem muita história, né? Numa época que comecei a andar de skate, numa época que o skate não era nem o esporte, né? Exato. E a gente acabou que minha geração teve influência de uma geração anterior, mas roemos muito osso para chegar onde chegamos. Sim. Conseguimos fazer com que o skate se tornasse um esporte, mesmo reconhecido como esporte. Exato. Mais para frente virou olímpico e estamos hoje aqui, né? Graças a Deus. Né, Sandro? Porque é um esporte tão assim, eu falo, ele é radical, mas ao mesmo tempo é um esporte tão gostoso, porque você dá oportunidade para as crianças se descobrirem e se tornarem grandes campeões aí, que hoje você está conseguindo fazer isso. Na verdade, é um esporte que atrai muito a atenção de quem começa a praticar, porque ele é muito desafiador, né? Ele aguça muito a criatividade, o desafio das pessoas, ele ensina muito a questão de você errar várias vezes até você aprender uma manobra. E você acaba usando isso pro resto da sua vida, né? Qualquer situação que você vai. E acaba sendo também uma ferramenta muito forte de inclusão social também, né? Porque Sim. Além de tudo isso que ele atrai as pessoas, as crianças começam a praticar, se envolve com esse monte de qualidades que o skate tem e não para mais. Não é? Vira um vício. Vira um vício. Contagiante. Um vício que eu tenho há 39 anos, imagina. Tá aqui, ó, a gente, a prova disso E não larga, ó. Que não larga, ele continua aí nas pistas e fazendo manobras incríveis, que eu fico assustada de quando eu falo esses números aqui, Mineirinho, assim, eu falo, como assim, né? É 4 metros mais 4 metros pra cima, vai para onde isso tudo, aí né? Tem que explicar, né? As pessoas começam, sério? Mas a rampa tem 4 metros. Quanto tem a rampa? 4,20 metros. Então. Aí você vai mais 4,20 metros pra cima. Sim, vai mais 4,20 metros. Onde chega tudo isso? É prática, é você persistir, enfim, desafiar o tempo todo e Muitos anos, e a gente vai conquistando as coisas, né? Tanta coisa que atrai a gente, coisas boas, o skate, que ela acaba afastando a gente de coisas ruins, né, que o mundo oferece. O esporte é muito importante na vida das pessoas. Eu falo, você tem que estar inserido no esporte porque você vai ter uma cabeça muito mais gostosa aí na frente. Com certeza. Vamos tirar umas dúvidas aí do pessoal, que eu acho que tem muita gente em casa, da minha geração e vai geração pra frente aí que tem curiosidade de saber. Primeiro, Mineirinho por quê? Meu pai é mineiro. Eu sou nascido em Santo André. E aí, quando eu era criança, eu fui participar da minha primeira competição lá em Santo André mesmo, acho que era meados de 85, 86.
e eu tinha 10, 11 anos de idade, e fui lá fazer minha ficha de inscrição, e fui com minha mãe lá, e lá tinha lá nome, idade, endereço, e tinha lá o campo de apelido. Tá. E na época tinha um tio meu que já falecido, ele chamava meu pai de mineiro e era um mineirinho, que eu sempre fui muito parecido com meu pai. E aí ele falava, o mineiro e mineirinho. E aí quando eu fui fazer a inscrição, eu chegou no campo de apelido, eu falei, mãe, mas eu não tenho nem apelido, né? Todo mundo, sei lá, não tem apelido. Ela falou, coloca mineirinho, né? Se o tio te chama de mineirinho, coloca mineirinho. Vocês têm mais irmãos, Sandro? Tem mais 3 irmãs. Irmãs, três que não estão nessa área do skate de forma Não. É um esporte que na época, na nossa época era mais masculino e hoje em dia a gente tem visto aí as mulheres na frente aí Se destacando bastante. se destacando e brilhando muito, né? Que a gente daqui a pouquinho vai falar sobre elas, que eu acho que também é muito legal a gente estar falando sobre isso. Qual era a sua referência na época? Na época, eu sempre procurava andar com os profissionais da época, tanto os brasileiros, e me espelhava muito nos americanos também, que para nós eram pessoas muito distantes, por causa do nível técnico também, de tentar se aproximar de alguma forma, porque você imagina nos anos 80, você pensar, vou para os Estados Unidos, vou encontrar o Tony Hawk, vou encontrar o Christian Rossoy, era uma coisa era um sonho. Mas eu sempre estava andando com os profissionais da época, né? Que era o Sérgio Negão, que era o Edcinho, o Jorge Rotatori, Tio Liba. E meus ídolos americanos sempre foram o Christian Rossoy e Steve Caballero, né? Que são 2 americanos que andam até hoje. Eles têm quase beirando 60 anos, os 2. E continuam. Continuam andando. E na época o estilo deles andarem acabou influenciando no meu estilo de andar de skate também. Na forma de andar um pouco mais rápido, com mais estilo, tentar voar mais sempre. Cada um tem seu estilo, é isso, Cada um tem Sandro? seu Cada um estilo, tem seu estilo e aí você segue aquele estilo que você mais se identifica e... A gente tenta, né? Nem sempre a gente consegue, né? Eu sempre me espelhei neles, eu tenho algumas coisas que vai de um, que eu puxei de um, eu puxei do outro, mas você acaba tendo o seu estilo próprio, mas a gente tenta sempre falar, gostaria de andar igual aquele skatista. Você sendo de Santo André, acredito que você treinava muito ali em São Bernardo, porque era ali no Passo, onde tinha o maior pista ali para andar. Na verdade, só tinha o bowl, né? Só tinha um bowl na época. Aquele bowl foi inaugurado em 82. E antes de eu frequentar andando de skate, eu andava de bicicleta lá com meus amigos. Sim. Um pai do amigo meu, a gente levava a gente para andar de bicicleta, então a gente ficava lá, final de semana andava de bicicleta. Depois veio a fase do skate, né? Que na verdade o skate ele surgiu como uma moda das crianças ganharem um brinquedo que era o skate, e eu acabei ganhando de Natal. E aí eu comecei a frequentar a pista São Bernardo para andar de skate. Mas tinha uma outra pista também em Santo André, que era próxima à minha casa, que era bem na Rua do Singular, ali no centro. Sei. Que chamava Força Local. E atrás dessa loja, ela tinha um half pipe já, na época. Que é o half pipe, que é aquela rampa em formato de U, que hoje é a minha especialidade. E eu acabava frequentando esses 2 lugares, que era o half pipe lá da Força Local e a pista de São Bernardo, a pista pública, né? Isso mais ou menos na década de 80, né? Isso, 85, 86. 80, 85 aí. Bastante tempo atrás. E aí me fala assim, Sandro, quando foi que você percebeu realmente que o skate parou de ser uma brincadeira e você encarou como algo profissional e que você falou, não, é isso que eu quero pra minha vida? Demorou bastante, até porque a gente não tinha tanto incentivo, tanto apoio. Exato. O skate, na verdade, o maior incentivo que a gente tinha era o preconceito, né, nos anos 80. Né? As pessoas achavam que quem andava de skate ou era maloqueiro, ou era drogado, ou alguma coisa desse nível. E, na verdade, nessa época, eu era uma criança procurando o melhor lugar para andar de skate, que a gente não tinha muitos. Por muitas vezes a gente ia para o centro da cidade, lá em Santo André, tentar achar um lugar que a gente achava que era apropriado para fazer manobras. Tá. E as pessoas olhavam dessa forma pra gente. Mas eu me tornei profissional, eu já andava de skate há 10 anos, me tornei profissional em 1995. Que idade você tinha ali mais ou menos, Sandro? Eu tinha 20 anos. 20 anos. E aí, nessa época eu fazia faculdade, trabalhava com meu pai na empresa dele. E quando foi mais ou menos em 2000, 2001, me formei na faculdade. Eu já era profissional há 5, 6 anos, já ganhava mais dinheiro andando de skate do que trabalhando com meu pai, na época. E aí, quando eu me formei na faculdade, que eu não tinha mais essa obrigação... Você se formou do quê, Sandro? Eu me formei em administração de empresas. Sim, tudo a ver com skate, né? Então, mas era por causa da empresa do meu pai, né? Do seu pai. A gente Hoje, acaba na verdade, hoje foi muito importante, porque hoje eu tenho algumas empresas que são minhas, né, que eu administro de alguma forma, lógico que pessoas também capacitadas do meu lado. Com certeza. Mas na época eu me formei em administração pensando no futuro trabalhando com meu pai, né? Mas quando eu me formei, eu tinha meu sonho de tentar viver do skate.
Como eu disse, na época eu já ganhava mais dinheiro andando de skate do que trabalhando com meu pai. Que legal. Só que no Brasil ainda não dava muito apoio. Então eu tive que me mudar para o exterior, fui para Califórnia morar. Poxa, que legal. Aí eu comecei a me dedicar 100% só no skate, que aí as coisas começaram a andar muito mais rápido, né? Do que esses 5 anos como profissional, de 95 até 2000. Quando eu tinha 100% do meu tempo só para andar de skate, aí as coisas começaram a andar muito mais rápido e foi quando virou a chave que eu falei, agora eu dependo totalmente, 100% da minha pessoa para sobreviver, né? Como começa o patrocínio na vida do esportista? Na verdade, assim, no skate, as pessoas sempre me perguntam isso, como que eu consigo um patrocínio, como que eu um apoio? Eu falo assim, como aconteceu comigo? Eu sempre falo para as pessoas que andam de skate e tem a intenção de tentar viver de skate ou ter um patrocínio, de se envolverem quanto mais possível de eventos que vão acontecendo, né? Seja na cidade dele, ou seja em algum outro lugar que seja possível ele chegar, e ele mostrar o talento dele, mostrar que realmente ele leva jeito pro esporte, que ele tem um destaque no skate, e com certeza vai ter um olheiro ali observando. Hoje em dia eu acho que é um pouco até mais difícil por causa da quantidade de skatistas bons que tem no Brasil, né? Na época talvez a gente conseguia se destacar um pouco mais rápido, mas também o mercado era muito pequeno e a gente não tinha muito apoio. Então é tudo, hoje você tem mais apoio, você tem mais pistas, tem muito mais marcas, tem muito mais marcas fora do segmento patrocinando os skatistas, porém você tem muito mais skatistas de qualidade também, né? Na época que eu comecei, a gente não tinha tanta distinção de modalidades, na verdade não distinção, não tinha uma especialização do skatista em cada modalidade. Então, pela tão pequena oportunidade que a gente tinha na época, quando a gente tinha um evento de street, todo mundo ia competir de street. Quando a gente tinha um evento de half pipe, de vertical, todo mundo participava. Quando tinha de bowl, de banks, todo mundo participava. Era uma clínica geral, mas vamos falar assim, né? Eu falo que até foi legal, porque a gente aprendeu a andar em qualquer situação na época. Acaba se virando de alguma forma. Depois de um tempo, começou a ter aquela especialização nas modalidades. Eu só faço street, ou eu só ando de vertical, ou eu só ando de bowl. Enfim, ou as outras modalidades que tem mais, tem o freestyle, tem o downhill speed, downhill slide, tem street luge, tem diversas modalidades. Infinitas modalidades. Mas a minha modalidade hoje, apesar de eu saber andar de skate em qualquer situação, eu me especializei no vertical, né, que é o half pipe, que é aquela rampa em formato de U. Hoje o half pipe ele tem na média 4 a 4,20 de altura. É o mais desafiador, não é, Sandra? Eu acredito que seja. Eu não sei se é o mais desafiador, talvez para o leigo seja o mais impressionante de assistir, né? Porque a gente sai voando, a gente tira o skate do pé e coloca no pé de novo, o skate roda na mão. E acidente por aí rola demais. Não, pior que não, porque a gente aprende a cair, né? A gente aprende a cair. Isso, é verdade. A gente só sempre equipado com os equipamentos de segurança também, né? Sim, sempre. A gente só se machuca quando a gente tem um tombo inesperado. As pessoas falam, mas como que você tem um tombo inesperado? Eu falo, quando o skate derruba a gente. Porque a gente sabe cair, mas quando o skate derruba a gente, aí que a gente se machuca. Aí... Porque a gente cai, mas quando ele derruba, é diferente. É bem diferente uma coisa da outra. Sandro Dias! Vai. Vamos. Consegui! Não acredito! Caraca, não acredito que eu consegui! Não acredito! Meu Deus do céu, consegui! Que isso, que loucura! Que loucura que foi isso, meu Deus do céu! Por quê que demorou tanto pro skatista ir para uma Olimpíada e ser encarado como um esporte profissional, que tem que ser visto por todo mundo? Na verdade, essa história de skate nas Olimpíadas, ela começou muito tempo atrás. Inclusive, eu fiz parte do começo da história em meados de 2003, 2004, quando se formou o primeiro grupo skate pró-olímpico, lá nos Estados Unidos. E na época eu era representante dos skatistas da América do Sul, nessa época. E se formou esse grupo, só que o grupo não era tão forte politicamente, e aí tinha as questões de o skate não tem força, então ele vai ter que entrar pela confederação de ciclismo. Nossa. E aí tinha essas coisas, a gente não queria, a gente queria que o skate entrasse pelo skate. Único. E aí teve muitas burocracias, esse grupo ele se enfraqueceu, depois essa história ela deu uma esfriada. E quando foi mais ou menos em meados de 2010, 2011, esse grupo voltou à tona com outras pessoas também
mais influentes no skate também a nível mundial. Uma força maior. E pegou muito mais força, né? O skate estava mais organizado também. Sim. E aí a gente conseguiu, com todo o trabalho, que em 2016 ele fosse anunciado, né, como esporte olímpico. Sandra, vamos falar um pouquinho agora das mulheres, as meninas que estão aí dentro desse mundo do skate, que a gente, no comecinho a gente falou que a gente não via muitas mulheres, e agora a gente está vendo aí as mulheres bem à frente nesse esporte. Como você vê tudo isso? O que você acredita que acabou chegando as mulheres tão pertinho agora do skate? Na verdade, assim, a categoria feminina ela sempre existiu, né, desde os anos 80. Mas eu até me lembro que nos anos 80 essa categoria era muito pequena, tinha poucas competidoras, poucas praticantes de skate. E o nível delas também não era tão legal assim de se ver, né? Quando tinha o campeonato feminino, todo mundo, as meninas vão andar, mas era um nível muito inferior para a época, até porque a época não favorecia você ter uma evolução muito rápida. É que era um esporte masculino, né? A princípio, quando as pessoas olham para o primeiro plano, que não é futebol, mas na verdade era e hoje não é mais, nunca foi, né, na verdade. Então. É que tinha uma visão meia distorcida, radical do negócio, enfim. Mas e a condição da época também não dava uma evolução rápida nem para nós e nem para elas. Hoje, com a evolução do esporte, com a informação real time que a gente fala, né, com os equipamentos de ponta a qualquer momento, com as pistas, enfim, com tudo isso que tem hoje em dia, das facilidades, a modalidade, a categoria ela cresceu. Tem campeãs mundiais desde a época de Karen Jones, teve a época da Letícia Buffoni, teve uma geração antes de Karen Jones que era da Renatinha, aí veio a Pamela Rosa um pouco depois, mais ou menos uma época da Letícia também. E agora a gente tá com a Fadinha aí. E agora a gente tem a Raíssa, né, a Raíssa Leal, né, que é a nossa grande representante, que acho que é um dos nomes mais fortes do skate feminino que tem no mundo, né. E tá aí, graças às Olimpíadas, né, eu conheci ela com 6 anos, quando ela veio aqui a primeira vez com 6 anos. Na época eu já olhava ela andar. Inclusive fiz uma matéria para uma emissora quando ela veio me conhecer. E na matéria eu ainda falei assim, essa menina um dia foi para as Olimpíadas, com certeza ela vai trazer uma medalha para nós. Com 6 anos eu falei isso. Enfim, porque já viam que ela tinha um talento diferenciado, né? Uma criança muito pequena de fazer o que ela já fazia com 6 anos de idade, eu tinha certeza que se ela continuasse andando, evoluindo como ela vinha evoluindo, ela ia trazer muita coisa. A modalidade dela é o street, né? A modalidade dela é o street, street, Mas hoje tem meninas que andam em todas as modalidades. Todas, sim, todas. Tem no downhill que é descer as ruas em velocidade. Tem no street, que é da Raíssa, tem no vertical, no half pipe, que é a minha, tem no parque, tem no bowl. Então tem meninas andando em todas as modalidades. Todas essas modalidades. E hoje a modalidade feminino, com tudo isso que eu falei dessa evolução do esporte, informação, equipamento, o nível técnico delas é legal, né? E o legal é que elas começam muito cedo, quando elas têm 10, 11 anos, elas estão num nível técnico que é muito legal de assistir. E já está muito alto já o nível delas, né? Muito alto. Tem eventos, que o evento principal, o último, que a gente fala sempre, o último evento a última competição do evento é o principal. Tem algumas competições que o último evento é feminino. Tá todo mundo ali esperando o feminino acontecer. Então isso é muito legal, né? A gente vê a evolução das meninas, a categoria é muito legal e o nível técnico é absurdo, é bonito de ver. É bonito de ver, né? É um show à parte. É um show. Show à parte. Me fala uma coisa, a gente fala muito que você é campeão aí 6 vezes mundialmente, 3 vezes campeão europeu. O que te impacta tudo isso? Você acha que você fala assim, eu sou tudo isso? Não, cara, é um peso muito forte estar carregando tudo isso. Na verdade, eu não acho, entendeu? Assim, é muito difícil eu mesmo fazer uma autoavaliação. Não consigo. As pessoas falam assim, pô, mas vocês... Não, mas... É isso mesmo, gente. Ele é uma Mas eu não sou diferente de ninguém. Eu sempre falo, nem acho que o skate é um esporte mais importante do mundo, e não é. Não sou a pessoa mais importante do mundo, não sou nada. Apenas eu tive a oportunidade, através do meu esforço, da minha dedicação, principalmente pelo meu amor ao skate, eu conquistei tudo que eu conquistei. Hoje, por conta das minhas conquistas, eu tenho uma oportunidade de passar a minha história e motivar as pessoas de um esporte que há 30 anos atrás sofria preconceito e hoje é um esporte olímpico, de tudo isso que a gente passou. E mostrar para as pessoas que se você sonha e tem um objetivo, você consegue. Basta você sim acreditar e buscar, mas falar que o skate é importante? É importante para quem o skate? O skate é importante para mim, eu amo skate. Mas é importante para as outras pessoas? Talvez seja no momento que elas começarem a praticar o tão legal que é andar de skate. Mas até então, não é diferente de um futebol, não é diferente de qualquer outro skate. Mas aquilo que eu falei, hoje eu tenho a oportunidade de mostrar um pouco da minha vida e tudo que eu passei, as dificuldades,
de transformar o skate num esporte mesmo reconhecido, a minha geração, e é isso. Se o skate não existisse na sua vida como um esporte, a gente sabe que o Jordan joga basquete, hoje ele se encontrou no golfe. Você acha que você se encontraria em algum outro esporte nesse momento da sua vida? Difícil falar, viu? Muito difícil falar. É uma pergunta não é difícil, porque eu tô há tanto tempo e não é uma coisa que eu faço por obrigação ou por trabalho somente. Eu ando de skate, eu nem precisaria andar de skate. Mas se eu puder andar de skate todo dia, porque eu gosto muito de andar de skate. Uma realização, né? É porque me faz bem andar de skate, é como se fosse uma terapia, como se fosse diversão. Mas assim, o skate, é difícil falar. Se você não andasse de skate, o que você faria? Então, se você não fosse skatista, o que você seria? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Hoje, com tanto tempo andando de skate, eu sinceramente eu não sei te dizer. Mas eu com certeza estaria praticando outro esporte. Infelizmente, eu só não participo de competições porque a minha geração não compete mais. A não ser que tenha um campeonato da galera da minha geração. Mas se tivesse, eu estaria competindo. Pensou que incrível vai ser? Eu teria maior prazer. Porque eu vou fazer as apresentações nos campeonatos profissionais e eu acabo ficando assim, ai, que vontade de competir, mas eu acabo não competindo porque não tem ninguém da minha geração e eu me sentiria mal, né? Você acha que essa seria uma conquista que faltaria para você? Continuar competindo nessa altura do campeonato com as pessoas? Na verdade, faz parte da minha jornada, né? Competir. Desde criança, desde os meus 10 anos, 11 anos de idade, eu já competia. Quando eu andava de bicicleta, eu já competia de bicicleta. E a minha vida toda foi baseada em competições e eu competiria hoje, tranquilo. Mas não é uma coisa que me faz mal. Por um tempo me fez mal, porque eu cheguei numa competição lá nos Estados Unidos ainda. Quando eu morava nos Estados Unidos, foi uma competição e eu cheguei lá doido para competir com um profissional, mas a hora que eu cheguei, chegou a mãe de um menino de 13 anos e falou assim, nossa, olha meu filho aqui junto com você quando ele tinha 7. Oh, meu Deus. Do seu lado, ele vai competir com você. E eu, nossa, peraí. Aí deu um estalo. Deu um estalo, eu falei, meu, o que eu tô fazendo competindo com uma criança de 13 anos? Na época eu devia ter uns 45. Eu falei, não faz muito sentido mais. Sandra, vamos aproveitar que a gente está aqui nesse espaço maravilhoso. Vamos mostrar para o pessoal de casa aí um pouco o que você tem montado aqui nesse lugar incrível que nós estamos, gente. Maravilhoso, uma sensação formidável. Aqui é gostoso. Eu sou suspeita para falar, Sandra, que eu estava comentando ali com a Dani, né? Que eu sou do campo, eu troco praia por campo facinho. Mesmo? Eu sou, nossa. Se você mudar para o interior, você não volta mais. Não volto mais. Eu falo pro meu marido que o finalzinho das nossas vidas eu quero estar na minha casinha do campo, sabe? Bem gostosinho ali. Ah, que delícia. E você montou algumas pistas aqui. Vamos mostrar pro pessoal. Na verdade, esse espaço que eu comprei em 2009, né, quando eu voltei dos Estados Unidos para morar no Brasil, e como eu já tinha uma rampa de eventos na época, um halfpipe de eventos, inclusive eu tenho até hoje, é o único halfpipe de eventos que tem no Brasil, é o meu. Eu tinha essa rampa já e eu precisava de um espaço, eu queria morar no Brasil, mas não voltei a morar em Santo André porque lá o metro quadrado na época já era muito caro. Não tem. Eu não tinha condições, e aí eu lembrei que uns amigos frequentavam essa represa para fazer wakeboard. Eu falei, nossa, tem a represa, aí comecei a ver as propriedades aqui em volta e achei esse espaço aqui. Mas aqui que vocês estão vendo hoje tá bonito, né? Mas quando eu comprei aqui era tudo pasto, não tinha asfalto, não tinha muro, não tinha nada, era tudo cerca, enfim, era tudo mato. Transformamos num espaço de eventos, que hoje um dos principais eventos que a gente tem é o Sandro Dias Camp, que a gente faz um acampamento com as crianças desde 2015. Aí eu tenho 14 chalés, consigo colocar 100 pessoas aqui para dormir, tem um restaurante, tem salão de convenções. E acabou se transformando num espaço de eventos que a gente recebe, faz casamento, faz aniversário, faz o acampamento, faz corporativos. Para ensinarem também a gente tem tudo. Os adolescentes que ficam aí, vai ensinando passo a passo aí. A gente tem os instrutores especializados em skate, tem os monitores de recreação também. Esse aqui é o street, esse é o street, né? Esse é o street. É uma das mais novas que a gente fez, tem 1 ano e meio essa pista, que é uma pista bem assim desenvolvida para o meu público, né, para as crianças, mas que todo mundo acaba se divertindo, o profissional vem aqui e se diverte, as crianças conseguem andar facilmente. Aqui para baixo o bowl. Ali é o bowl, O bowl ele foi construído em 2013, eu inaugurei ele, e na época ele chegou a ser o maior bowl da América Latina, mais fundo, maior em área. Existem os mais rasos, né?
existe mais rasos. Depois disso veio a modalidade parque, que é o que está nas Olimpíadas hoje, que ela é um pouco mais rasa, ela tem mais obstáculos, que já não é um bowl, é o parque, né? Eu não tenho parque aqui ainda, mas a ideia é construir um parque um pouco mais para baixo. A gente está buscando parceiros aí para construir o parque. E dentro do galpão eu tenho mais uma área street de madeira, tem o mini rampa também, que é um half pipe um pouco menor, e é onde fica o half pipe também montado quando ele não está em evento, né? Hoje, infelizmente, ele está desmontado. Já está desmontado. Até porque ele vai para um evento, como eu disse, mas tem a parte interna, que é muito legal também, a gente acabou de reformar, então tá tudo novinho. E lá para baixo, o que mais que a gente tem? Tem os chalés, tem salão de convenções, tem restaurante, a gente tem o pier para a represa também, que a gente faz atividades na represa com as crianças também, que legal. com jet ski, com boias, com Formidável. stand-up, tem trilhas, então tem um monte de coisa aqui dentro. Seus projetos sociais, Sandro, quais são? A gente iniciou agora o Instituto Sandro Dias, né? Inauguramos o primeiro núcleo que é lá em Santo André, na minha cidade natal. Não tinha como não ser lá o primeiro núcleo, até por causa da facilidade com a prefeitura, de ser a minha cidade natal também, e tá as pessoas que trabalham com a gente, todas envolvidas que são do ABC. E hoje a gente atende até 100 crianças nesse primeiro núcleo. E a ideia é para que a gente abra novos núcleos com parcerias, projeto incentivado ou não, mas que a gente consiga abrir outros núcleos ou em Santo André e em outras cidades também. Sim. Também estamos à procura de parceiros. Com esse exemplo do primeiro núcleo que está dando muito certo, a gente buscando parceiros para ou aumentar esse núcleo que já existe ou abrir novos núcleos em diferentes regiões. Né? Nossa, que formidável. E é para incentivar a galera, para dar oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade a aprender a andar de skate, a ter uma instrução correta na iniciação do esporte. A gente fornece comida, a gente fornece uniforme, a gente fornece todo o equipamento de segurança, fornece o skate, e são as aulas gratuitas. Nossa, que legal. Aí vai. Sandro, para a gente finalizar aí, que mensagem você deixaria aí para os jovens que estão inicializando no skate? O que você fala assim, né, uma dica, uma mensagem que vocês têm que carregar aí dentro do coração de vocês para dar tudo certo lá na frente? A dica que eu dou é seguir sempre os sonhos, os objetivos, né? Acho que cada um tem sonhos e objetivos individuais, né? Nem sempre o seu sonho é o meu é o seu, e às vezes você não acredita no meu, não acredita no seu. Mas a gente tem que saber que se a gente sabe que nosso objetivo, nosso sonho é possível alcançar, por mais longe que ele esteja, a gente tem que batalhar, né? Porque a gente consegue conquistar, as coisas na nossa vida se tornam muito mais legais, a gente consegue motivar as pessoas a buscarem os sonhos e objetivos delas também. E não ligar para o que as pessoas falam. Por muitas vezes vão tentar te derrubar, vão jogar pedra, vão botar o seu pé na frente, você vai cair, mas você tem que levantar, se limpar e continuar, exatamente, e buscar aquilo que você almeja, né? Acho que a gente não pode desistir de nada da vida. É por isso que tá onde você tá hoje. E continua sonhando, né? Mais e continuar sonhando. Continua sonhando. E realizando esses sonhos sempre. Tenho grandes objetivos, bastante sonhos, e o dia que eu paro de sonhar ou ter objetivo, acho que é a decadência de qualquer pessoa, né? Sim. E a minha também. Sim. Então eu não paro. Que bom, não pare jamais. Nunca. Sempre coisa boa a gente quer sempre. A gente não se cansa. A gente continua fazendo, tentando fazer o melhor como ser humano para as pessoas, né? Verdade, é isso que faz o ser humano diferente. É isso, Sandro. Programa All Inclusive com Dani Stolai. Oferecimento Volvo Toriba. Sadala First Class VIP Experience. Eu, Beto Sadala, representante no Brasil do Hotel Wynn de Las Vegas. E eu vou levar o All Inclusive para lá. E você não pode ficar fora dessa. Vem comigo. E o programa All Inclusive está perfeito, não é mesmo? Estamos aqui com um tema maravilhoso e lógico que para isso eu tenho meu convidado especial, o Dr. Igor Sincos, para elucidar para a gente aí sobre hoje lipedema, não é mesmo, Dr. Igor? Tudo bem com você? Tudo bem, Dani. Obrigado pelo convite. Vamos Muito falar hoje imagina. sobre lipedema. É isso mesmo.
Doutor Igor, primeiro vamos lá. O que é lipedema? Que hoje as pessoas estão aí falando de tudo um pouco, não é mesmo? Pois é, lipedema é um tema que está na moda, né? É uma doença onde você tem um depósito inflamatório de gordura de forma anormal nas pernas, no bumbum, no quadril, nos braços. Muito erro diagnóstico, então muita gente achando que é lipedema, coisa que não é. Ou caso de diagnóstico inadequado, o paciente que está sofrendo, como minha própria irmã, né, sofreu a vida toda com lipedema e só foi diagnosticar aos 40 anos de idade. Né, e isso é algo que está ajudando muitas mulheres que sofrem com essa patologia, com essa doença, e hoje tem uma luz aí no tratamento. Antigamente as pessoas falavam muito sobre celulite. Tem relação, doutor Igor? Tem. Eu lembro certinho, o histórico da minha irmã, né? Quando ela era adolescente, ela foi para os Estados Unidos, acabou engordando lá uns 12, 15 quilos. Natural, né? Ligava para minha mãe falando que estava morrendo de dor nas pernas, Dani. Olha. Ia em ortopedista, vários médicos, e falava, não, você tem um quadro de celulite. Fez 1 milhão de tratamentos para celulite durante a vida. E agora, né, nos anos 2020, agora que nós diagnosticamos o lipedema e até que enfim, ela fez um tratamento adequado e hoje eu nunca vi minha irmã tão bem. Olha só. Está no melhor momento. Porque muitas vezes nós mulheres nos preocupamos muito primeiro com o estético, né? Ah, eu preciso ter as pernas bonitas, eu estou com celulite, mas na verdade é mais profundo ainda, né? As dores, os incômodos, vai além de uma beleza, de uma simples beleza das pernas, né? O que nós identificamos é que o lipedema, a gente não sabe exatamente qual é a causa, qual que é o mecanismo. Tem uma relação fortíssima com o estrógeno, mas muita relação com inflamação crônica. Então são mulheres que estão inflamadas como um todo. Elas têm uma chance maior de ter tireoidite de Hashimoto, de ter outras patologias, né, obesidade. Elas têm uma correlação também com endometriose, com doenças intestinais inflamatórias. Então ela não está sempre sozinha, ela vem acompanhada de algum outro problema aí junto, é isso porque mesmo? Porque é uma facilidade, uma tendência genética a desenvolver o lipedema, né, associado com hábitos que estão causando inflamação nela e precisam ser identificados. Tem a parte nutricional, muitas vezes alterações hormonais. Existem alimentos inflamatórios que contribuem para isso também, né? Existem. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. E eu acredito muito que essa industrialização dos alimentos tem alterado muito esse perfil, né? As mulheres têm impactado muito na saúde da mulher. Porque vamos dizer que é uma doença atual, é isso? Ou não? Já existia e não era diagnosticada de forma correta? Eu acho que existia. Não era a quantidade de pessoas que estavam sofrendo desse mal no passado não eram tão grande quanto agora, porque realmente, eu volto a falar, né? A quantidade de industrialização, hoje a mulher fica sentada o dia inteiro trabalhando, dormindo mal, estresse psicológico, tudo isso daí contribui. Então no passado não era uma situação tão significativa assim, só que agora também com o diagnóstico teve uma explosão de casos. No nosso consultório, de cada 10 pacientes, umas 6 ou 7 têm queixas ou vem com uma dúvida se tem ou não lipedema. Entendi. Agora, existe uma diferença aí sobre linfedema. Qual é a diferença do lipedema para linfedema, que também estão ali caminhando juntos, é isso mesmo? É isso mesmo, a diferença é brutal, né? Não tem uma coisa totalmente diferente da outra. No entanto, os casos mais graves de lipedema ocorre destruição do tecido linfático. Olha. Então é o que chama de flebolipedema, quando você tem já uma destruição venosa, linfática e o lipedema. Olha, já começa a pegar as Flebolinfolipedema. da parte circulatória mesmo, isso, linfática. Isso. A pele fica tão machucada, tão inflamada, que você tem uma estase do tecido linfático. O que é o tecido linfático? A circulação, ela funciona pela parte arterial, levando vida e oxigênio, que é o que você sente pulso. Tá? A artéria é o mais importante. Levou vida, levou oxigênio, que é que tem a pressão arterial, que o coração empurra, tem que trazer de volta essa circulação. O gás carbônico, as impurezas que voltam pela veia. Vai pelas artérias e volta pela veia. Só que, no entanto, isso tem uma diferença de pressão, um gradiente de pressão, que é onde atua o sistema linfático. Tá. Imagina que nós ficarmos em pé o dia inteiro parado. A nossa perna vai inchar. Isso é um filtrado do sangue pela diferença de pressão, acaba saindo de fora dos vasos. Esse líquido no subcutâneo é drenado pelo sistema linfático. O sistema linfático é um sistema microscópico que ele vai bombeando esse excesso de líquido que fica na pele de volta para o coração. Tá? Quando você não tem zero linfático, nenhum linfático, são aquelas doenças graves, elefantíase, sabe? Sim. Quando a pessoa não tem nenhum linfático.
Então, a doença linfática, ela gera edema na perna, mas é um edema diferente do edema do lipedema. Olha Entendeu? só. É um edema relacionado com o problema linfático. E é difícil fazer essa avaliação, a pessoa se autoavaliar ou alguns profissionais que não são cirurgiões vasculares. Por isso que é tão importante o diagnóstico ser realizado por um profissional, né? Especialmente cirurgião vascular, que ele vai identificar, vai ver se a pessoa tem uma doença venosa ou não, tem uma doença linfática ou não, e se tem lipedema ou não. E aí você consegue estruturar o melhor tratamento para a pessoa não errar o tratamento. Se ela tem uma doença linfática e fizer o tratamento inadequado, ela pode piorar. Então é importante saber isso daí. Agora sim, doutor, o lipedema, a gente precisa entender em que momento eu devo procurar um médico. Ah, eu acho que é uma celulite, então, não. A partir do momento que você acha que é uma celulite, já procura um médico. É melhor, né? É super importante. O que nós temos identificado hoje? Pessoas que no passado a gente olhava e falava assim, nossa, que perna gordinha que você tem, que diferença que é. E a pessoa tá ali, doutor, eu não entendo o que acontece, eu treino, eu faço dieta, eu tô bem, mas a minha gordura na perna não sobe. Aí de repente ela entra numa gestação. Isso. Ou acontece um problema na vida dela, ela tem que parar de treinar, ou ela come durante um período da vida de forma inadequada. Gera um gatilho e aí vira um lipedema significativo. Então, quando você identifica esses pequenos sinais e você consegue sensibilizar a mulher, explicar para ela que ela tem um pré-lipedema, mas um estágio assim em progressão, ela consegue prevenir não entrar num fluxo desse inadequado da vida dela e evitar o desenvolvimento da doença. Tem um pontinho genético aí também, né? Porque normalmente as mulheres que têm as pernas mais grossinhas, assim como eu, a mãe, a avó, a tia também tem. Então vem Esse carregando a aspecto geração. mediterrâneo também, né? Italiano, o corpo português. pera, né? Que a gente fala, né? O bracinho. A gente identifica isso aí claramente, né? É um perfil assim hiperestrogênico, então são mulheres que têm esse perfil e tem alguns gatilhos, né, que pode iniciar a doença como a puberdade, né, uma gestação ou a menopausa. Muitas mulheres que entram na menopausa e daí desenvolvem lipedema depois. Não teve a vida inteira e apresenta na menopausa? Tem sinais, está equilibrada. Olha só. De repente, quando tem aquela alteração hormonal grande da menopausa, ela entra num quadro de lipedema significativo, entendeu? E é verdade mesmo que no momento da mulher reprodutivo há um maior índice de lipedema? Por conta dessa questão da hormonal. gestação. Da gestação, da questão hormonal. Que envolve entendeu? um monte de hormônio junto aí. Isso. E vira um pacotinho. É isso aí. O pacotinho do lipedema. Quais os melhores hábitos alimentares que a gente pode ter para prevenir e para quem já está com ele instaurado aí, né? Claro. Olha, o que eu tenho prezado, assim, principalmente com os pacientes? Quem quer fazer uma prevenção, né, buscar um aconselhamento nutricional, porque cada pessoa tem um perfil, um gasto metabólico, né? Exato. Então você ter esse apoio. Principal, evitar a industrialização, evitar refrigerantes, cerveja. O glúten, especialmente, a gente percebe que tem alguma coisa que inflamatório, que desencadeia isso daí. O açúcar também, pessoas né? O açúcar também. Né? Os estudos científicos mostram que quem tem o lipedema instaurado, a dieta cetogênica ela é muito efetiva. É mesmo? É muito difícil fazer a dieta cetogênica. É uma dieta difícil. Mas nós estamos percebendo que os novos remédios que estão, a tirzepatida, por exemplo, né? Começou com o Ozempic, agora a tirzepatida. As famosas canetas emagrecedoras, né? Pois é, e olha que interessante. Ele tem ajudado. Elas têm ajudado, porque a obesidade faz parte do quadro do lipedema, então a mulher que tem lipedema, geralmente ela tem uma porcentagem de gordura corporal muito alta, quanto uma porcentagem de massa magra, de músculo baixo. Essa correlação mantém ela inflamada. Então, número 1, a gente precisa diminuir o peso dela para equilibrar. Então, ela precisa ganhar massa e perder gordura. Esses novos medicamentos, ele não tem estudo específico para o lipedema. No entanto, qual que é o benefício? Além dela conseguir perder peso, porque ela inibe, né, ele faz a saciedade, então inibe a ingesta calórica, ela age na queima da gordura marrom, que é bem a gordura que está localizada. Ela aumenta a queima dessa gordura marrom. Então, nós estamos assim, com uma expectativa bem alta de que essa classe de medicamentos e novas que estão sendo lançados possam nos ajudar a lidar clinicamente com o lipedema cada vez melhor. Quando você pega a mulher e entra nesses tratamentos e consegue diminuir ela, e você associa tecnologias para melhorar a flacidez, melhorar a parte estética, diminuir dor, tratar a doença venosa,
você consegue dar um ganho gigantesco de qualidade. Entendeu? Agora, vamos entrar nesse assunto aí que agora você acabou de comentar, doutor Igor. Esse seu protocolo agora de tratamento do lipanema inovador, que eu estou fazendo uso e já vi resultado nas primeiras sessões ali. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos, Dani, vamos sim. Então, utilizar o laser, né, é algo que durante muitos anos nós temos utilizado na medicina para várias doenças, várias patologias. O laser, ele faz uma fotobiomodulação e nós utilizamos ele para tratar a doença venosa de uma forma muito segura na cirurgia vascular e hoje é o tratamento padrão ouro. O lipedema, ele tem uma correlação de 30% a 40% com varizes. Só que nós, cirurgiões vasculares, nós ficamos míopes nos últimos 20 anos. Se desenvolveu demais a tecnologia dos vasos das varizes, mas nós esquecemos da perna da mulher como um todo. Olha só. No último ano, né, a gente desenvolveu esse protocolo com o laser mais importante do mundo, né, onde nós conseguimos utilizar as ponteiras robóticas, tanto do Erbium quanto do Nd:YAG, para fazer um tratamento do subcutâneo da pele dessas pacientes. Só que não é para qualquer um, Dani. É mesmo? Não é. A mulher, para realizar esses tratamentos de tecnologia, ela precisa fazer a base de tratamento clínico bem feito. E o que vem a ser? Ela precisa estar na academia treinando, ela precisa ter orientação alimentar, ela precisa saber comer. Não é dieta, é reeducação, aprender o que ela pode comer e o que não pode. Ela precisa equilibrar os seus hormônios, né? Muitas vezes está tudo desregulado. Então não adianta você querer um tratamento milagroso se você não faz a base bem feita. É tem um que ter conjunto, é né? um conjunto. E a parte emocional, espiritual também, Dani, é tão importante, né? É importante se conectar com Deus, é importante fazer terapia, Verdade. entender isso daí. Nesse processo de emagrecimento, aumento de massa magra, desinflamação, a mulher sai de um declínio que ela está da vida dela, porque é uma bola de neve, né? Isso mesmo. É acima do peso, perde energia, não consegue fazer exercício, fica chateada, depressão, uma série de coisas. Então você tem que tirar ela daí. Aí você colocando essas tecnologias, é inacreditável a transformação que as mulheres estão tendo. É porque eu acredito que o maior índice, né, doutor, é a hora que a gente acaba de ter um neném e a gente se vê naquela situação que a gente não enxerga o nosso corpo. Principalmente nessa parte de lipedema mesmo. Eu, por exemplo, eu passei por 5 gestações que para mim foram bem difíceis o pós, porque foram cesáreas, então a gente acaba acumulando muito mais do que normalmente uma mulher que tem um parto normal tem, porque é um processo cirúrgico, você tem que ter um momento de recuperação, mas você tem um bebê para cuidar e você não consegue se olhar. Isso que você falou faz todo sentido, a gente precisa estar bem emocionalmente para a gente procurar ajuda, né? Perfeito, Danês. Imagina você numa situação dessa ir para uma cirurgia plástica. Não adianta, né? Você acha que tem condição? E sem contar psicologicamente, emocionalmente, submeter uma cirurgia invasiva. Então hoje as tecnologias, elas não são necessariamente o final do tratamento, mas elas são uma ponte em devolver uma qualidade para a mulher que muitas vezes evita um procedimento invasivo e agressivo como uma cirurgia plástica, entendeu? Então esse exemplo que você deu aconteceu na minha própria vida novamente. Vou dar outro exemplo. Minha esposa, a minha nenenzinha está fazendo 1 ano agora. A minha esposa foi a paciente do protocolo 0, né, do Beauty Legs, onde nós fizemos o tratamento dos vazios, das varizes, né, e da parte de gordura localizada e, poxa, ficou incrível e assim, nós estamos muito felizes com os resultados iniciais, né, é um tratamento inovador, único do mundo todo e nós estamos muito contentes, mas lembrando sempre, né, que não existe milagre, que as mulheres precisam de um médico sério, correto, para te ajudar a fazer o tratamento certo, aí sim você vai poder fazer a tecnologia. Aí a gente fica com a nossa autoestima lá em cima, não é mesmo, doutor? E os homens agradecem, né? Os maridos agradecem, porque a gente se sente tão bem que aí é o conjunto da obra perfeita. Pois é, não é mesmo, doutor Igor? Doutor Igor, eu queria estar aqui conversando com o senhor por muito mais tempo, mas o nosso tempo já acabou. Eu fico triste, mas ao mesmo tempo fico feliz porque eu quero tê-lo com a gente sempre como consultor aí de muitos problemas de saúde aí que a gente pode levar de uma forma mais tranquila. Muito obrigada, doutor Igor Sinkos, por estar aqui comigo, por essa oportunidade de conhecer essa clínica tão linda e maravilhosa e levar para o público lá de casa nos assistir. Obrigado, Dani. Uma satisfação, programa All Inclusive maravilhoso. Obrigada. Eu sou fã número 1, podem contar comigo sempre, que eu vou estar sempre à disposição. O programa está terminando, mas antes de ir embora, eu quero te avisar que estamos em contagem regressiva para a 3ª temporada do reality Super Dani. Família Trapo aí, ó. Olha que coisa mais linda!
Eu tô usufruindo dos meus direitos. A família Stolay em cada situação. Se é pra rir, eu não sei se é pra chorar. A situação não muda, né? E você? Não vai querer ficar fora dessa, né? Então vem comigo. Estamos nos últimos preparativos do meu intercâmbio. A gente já está indo para o nosso portão de embarque para Orlando. Vamos de deixar ali. Todo mundo chegando. Segue a gente nas redes sociais para não perder nada. Até a semana que vem. Fiquem todos com Deus.